Boa noite, estamos aqui com mais um Pod Cris. E hoje, pessoal, às vésperas aí de um feriado muito importante que nós vamos ter, que é o 9 de julho, estou aqui com uma convidada muito ilustre, a minha amiga, pessoa queridíssima, atuante, militante e herdeira aí do Exército Constitucionalista da Revolução de 1932. Então, convido todos vocês aí a compartilhar muito, porque é uma oportunidade única trazer aqui essa convidada tão querida, tão ilustre, Dona Elza Busato, é assim que se pronuncia? Pode ser. Filha de um herói, de um guerreiro do Exército Constitucionalista da Revolução de 1932. E vou deixar aqui ela falar um pouquinho com vocês e peço também para vocês compartilharem e mandarem perguntas, né, Dona Elza, para a gente poder responder depois para vocês, tá bom? Obrigada. Vamos lá, Dona Elza. Boa noite. Obrigada. Estou muito feliz em poder participar e de ter recebido esse convite da pré-candidata Cris Godoy. Que linda. Dona Elza, pessoal, assim, eu tive a oportunidade de conhecer ela num evento de 9 de julho, né, num desfile onde ela fez um discurso lindíssimo, e que me emocionou muito, né? Falando da história, falando da tradição familiar dela. E ela vai contar um pouquinho para a gente aqui tudo que representou a cultura conservadora dentro da família dela. O pai dela, em 1932, ainda muito jovem, foi aí para as trincheiras lutar pelo nosso país. Né, como vocês sabem, a Revolução de 32 veio para buscar aí a preservação da nossa cultura, do nosso país, né, Dona Elza? E para lutar aí por uma Constituição que fosse respeitada pelo nosso país também, porque na época o governo aí de Getúlio Vargas governava por decreto, né, Dona Elza? E a gente sabe o quanto é difícil, inclusive nos dias de hoje, pessoal, quando a nossa Constituição não é respeitada, não é acatada, e o quanto isso prejudica todos nós, né? Então, Dona Elza, conta um pouquinho o que seu pai contava dessa época, o que a senhora, né, lembra aí da sua história familiar a respeito dessa Revolução de 1932. O meu pai, na época com 18 anos, saiu de casa e disse para minha avó: "Até logo, mãe." Só que ele não voltou mais. Ele já foi direto, porque ele já se alistou para combater na Revolução. E para ele foi uma experiência muito boa. E ele teve um problema sério, porque uma das bombas estourou perto do ouvido e ele ficou com problema de audição. E ele queria cursar, na época, a escola de oficiais, porque o irmão dele também fazia a escola de oficiais, que depois foi até coronel e agora já falecido. E meu pai queria muito fazer a escola de oficiais, porque a família dele, com primos e tudo, todos eram da Polícia Militar, que naquela época era a Força Pública, que depois passou a Polícia Militar. E, infelizmente, ele tinha essa mágoa muito grande, porque ele não tinha condições por causa desse problema. Mas, mesmo assim, ele tinha um orgulho muito grande de ter participado da Revolução. E quando ele foi para o Vale do Paraíba. Ficou lá um bom tempo, até depois terminar a Revolução, né? E aí ele voltou e passou novamente a sua vida normal. Mas ele contava que para ele foi como se diz, uma experiência muito grande, né? Com 18 anos, né? Praticamente um jovem ainda, né? Participar da Revolução. Da Revolução. E aí, Dona Elza, a gente vê a diferença, né? Eu aqui no meu discurso conservador, mas o quanto que os jovens, na época, os homens, os jovens, e nessa Revolução as mulheres foram engajadas, as crianças, sim, né? Ela... Mas o quanto que um jovem de 18 anos, só 18 anos, tomou para si a responsabilidade de defender o futuro da sua nação, do seu estado, né? Ele tomou para si, não sei nem qual a condição
condição, se a mãe dele sabia a responsabilidade do ato que ele estava tomando ali naquele momento, mas ele simplesmente se despediu e foi, né? Teve consequências, poderiam ter sido ainda mais graves, graças a Deus não foram, mas aí perdeu parte da audição, né? Pelo que a senhora está contando, que limitou o futuro dele depois disso. E como que foi? Em algum momento ele falava, puxa, não devia ter ido, ou sua avó contava alguma coisa a respeito? Não, ele sempre foi o orgulho dele de ter participado, mesmo ter perdido uma parte da audição. E quando ele voltou são e salvo, né, a minha avó ficou muito feliz e também orgulhosa por ele ter participado. Então, não houve objeção nenhuma, minha avó não achou ruim nem nada. Porque quem contou para ela foi o irmão dele também, que também tinha participado, depois ele voltou mais cedo. Porque ele só foi fazer a escola de oficiais muitos anos depois, né? Uhum. Só que ele conseguiu, mas meu pai não, por causa desse problema. E sempre ele teve muito orgulho, tanto que depois ele ganhou a medalha da Constituição, que eu vou até mostrar aqui, que foi Pode mostrar ali, aqui. Que ele recebeu da Assembleia Legislativa. Arquimedes, olha só. O nome seria Arquimedes Pérez Busato. Tá. Né? E pode tirar já sim, tem, sim. Pode tirar. E ele tinha muito orgulho. E as medalhas também, que hoje, umas delas eu estou portando, que é dele. E as outras medalhas são minhas, que eu recebi também do MMDC como filha de combatente, que eu faço parte, né? Do MMDC. Herdeira de um herói, né? Herdeira de um herói. E meu filho também tem muito orgulho e tem umas medalhas também que ele guardou do avô. Ele tinha também esse orgulho do avô ter participado. Então, pessoal, a dona Elza, ela, desde que eu a conheci em 2016, ela me levou para o MMDC, que é um movimento constitucionalista da Revolução de 32. Da Revolução de 32, que fica ali no Obelisco, em frente ao Parque do Ibirapuera, que muitos de vocês conhecem, mas eu acho que muitos nunca entraram lá. Eu também queria dizer o seguinte, as cinzas de meu pai estão lá, depositadas no Obelisco. E que é um lugar, dona Elza, lindíssimo, embora triste, porque ali tem uns jovens, eu acho que o mais novo ali tinha 13 anos. Foi um dos... Não, acho que quem que é do MMDC? O falecimento do mais jovem do movimento constitucionalista. Miragaia. Mas tinha um bem novinho, se não me engano, 13 anos, o mais novo que trabalhava ali e que perdeu a vida também. Mas assim, pessoal, é um lugar lindíssimo, é um lugar que às vezes eu entro ali para fazer as minhas orações, é um lugar bonito mesmo, é um lugar que traz um acolhimento para a gente, traz uma muito paz, grande, né? Traz uma segurança. Porque foi um movimento de paz. Foi um movimento também que, como você disse, para provocar a vinda da nossa Constituição. Isso. E que assim, né, dona Elza, Getúlio Vargas, a gente pega em todas as fases do governo dele, que foi ao longo de muitos anos, ele sempre tentando, né, abraçar o fascismo, implantar a ditadura, né, sempre ali, durante a Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, ele tentou se aproximar do nazismo. Do eixo. E aí a gente olha e fala, puxa, né? Então quer dizer que a esquerda não é o PT que a gente fala agora? Não, pessoal, a esquerda é muito maior do que o PT. A esquerda vem tentando dominar o Brasil através de um discurso populista, né, dona Elza, que dura aí, agora nesse 9 de julho a gente comemora 90 anos, né? 90 anos, e aí, dona Elza, a gente olha e se fala assim, puxa, então não é só PT, tirar o 9 dedos, tirar o PT não vai resolver, não, pessoal, o que vai resolver é a eterna vigilância. Né, a dona Elza, como filha de um herói de guerra, né, dona Elza, a Guerra Paulista. Então, assim, como filha de um herói, na casa dela, isso foi preconizado. O filho da dona Elza foi pertencente ao Exército. Ele é veterano da Polícia do Exército. Isso, mas que é uma pessoa que cultua também. Cultua também. Né, a legítima defesa, cultua aí a preservação dos valores, o amor à pátria. E é isso, pessoal. Eu sempre trago os meus
meus convidados aqui, a minha luta é sempre para mostrar para vocês que ninguém vai fazer por nós, né? Não adianta eu achar que milagrosamente eu vou ficar em casa aproveitando a vida e que as coisas vão se acertar. Não, as coisas vão se acertar se cada um de nós, né, dona Elza, fizer como seu pai, falar assim, olha, não está certo e eu vou fazer a minha parte. Seja votando, seja compartilhando uma notícia verdadeira e não uma fake news, seja mostrando para os seus filhos a importância do amor à pátria, do respeito à família. A família, principalmente isso, né? Eu também queria fazer um comentário aqui, não é bem um comentário, mas além, meu pai, que foi combatente, além do meu pai, eu vou pôr o óculos aqui, porque senão... Eu vou ler rapidinho. Tem também na família, que viria a ser o bisavô do meu filho, que também participou da Revolução. Tenho aqui o nome. Sim. O nome dele é Antônio de Nola. É o bisavô por parte da avó paterna, né? Então, aqui diz... É de se destacar que no cinema de Itaquera, quando da Revolução, de 1932, estando paralisada todas as atividades do Estado, ele dedicou-se a receber os trens que voltavam do fronte lotados de feridos e muitos mortos, abrigando e tratando dos primeiros no hospital que ele instalou ali, enterrando os mortos e, posteriormente, procurando seus parentes para comunicar-lhes o ocorrido. Aqueles vagões cheios de tragédia paravam em Itaquera e por não haver mais condições de atendê-los em São Paulo, com hospitais lotados e falta de médicos, estes trabalhando nas frentes de batalha. Sua dedicação àqueles jovens não lhe permitia descanso e assim permaneceu até o fim da Revolução, atendendo-os como médico e enfermeiro, já que adquirira como autodidata conhecimentos que lhe permitiam cuidar de sua família e conterrâneos, carentes de qualquer outra assistência médica naquela localidade. A falta de qualquer assistência por parte do Estado realizou até operações cirúrgicas, salvando muitos daqueles feridos, sempre ajudado por sua mulher. A par de todas as suas atividades, cultava seus dons de artista. Bom, essa parte já foi. Então, eu queria deixar consignado aqui a parte também do Antônio de Nola na Revolução. Assim como meu pai, que vinha a ser o avô de meu filho, o bisavô dele também participou. Que privilégio, né? Privilégio. Olha só, o seu filho com avô e um bisavô. E o bisavô dele, os dois ali de heróis, né? E foi assim, foi muito gratificante, porque ele já tem um histórico da vida, né? Do que eles... Essa parte aqui do Antônio de Nola em ajudar os feridos, né? Foi em Itaquera, que ele foi para lá, mas morreu. Ele sempre morou lá em Itaquera. Ele era artista, tocava flauta e era assim uma pessoa maravilhosa que felizmente eu cheguei a conhecer, e ele é padrinho de batismo do meu filho. Olha só, que honra, que família que honra, gloriosa, né? Verdade. E a senhora sabe, dona Elza, essa semana eu estive numa cidade do Vale do Paraíba, né? E ali, assim, tem toda a história do término, do desenrolar e do término da Revolução de 32. Né? Ali que foi assinado o armistício, e aí a gente olha e fala, puxa,
Só que a história, assim, é muito pouco preservada. Vários moradores dali me falaram isso. Puxa, Cris, a gente deveria trazer isso mais à tona, fazer um turismo para que as pessoas conhecessem onde aconteceram as batalhas, né? Como aconteceu. E isso, assim, sabe, pessoal, infelizmente a cultura do Brasil, e principalmente hoje com as escolas empenhadas em doutrinação, não se empenham tanto em valorizar os nossos heróis, não se empenham tanto em contar a história na íntegra, né? O que a gente vê aí, até o professor Antônio, né, Ortega, que estava aqui com a gente ontem, ele falou muito disso, que parece que a história tende a se apagar, porque se ressalta aí coisas de pessoas que não fizeram o que contam que fizeram, e os que fizeram eles tentam omitir, né? Justamente para destruir, assim, esses atos heróicos, né? E a gente olha e fala assim, puxa, o Vale do Paraíba está lá, a gente sabe que vinha por Itaquera, porque vinha daquela região, né? Trazia esses corpos nos trens, e aí o bisavô do filho da dona Elza, né, que era um dos responsáveis por recuperar essas vidas num local onde não tinha hospitais, não tinha condição de socorro, e ele, de forma autodidata, ele aprendeu como fazer pequenas cirurgias e grandes intervenções aí para salvar a vida de jovens. Porque quem estavam lá eram jovens, eram adolescentes, né? Como seu pai na época. Na época, verdade. Uma grande figura, uma grande pessoa. Eu conheci pessoalmente, como eu disse, e me orgulho disso. Que maravilha, que maravilha, assim, é muito bonito, sabe, dona Elza? Eu gostaria, assim, que os jovens hoje tivessem esse olhar de que a gente pode, sim, escrever a própria história de um jeito muito bom, né? A gente respeitando a família, respeitando o nosso país, respeitando a nossa história, a gente pode se superar e ser um jovem protagonista também, porque o que a gente observa hoje, dona Elza, é que é feio gostar de política, é que é feio ser patriota, é que é feio respeitar a família, né? Falar de Deus também é feio. E aí a gente fala assim, puxa, será que esses jovens não estão sendo manipulados, né? Eles são manipulados a não crer em Deus. Mas se a hora que tiver uma doença, reza para mim que eu estou com uma doença incurável. Então, reza para mim. Nessa hora, pede para você rezar para Deus para curar. Então, acho isso uma hipocrisia quando os jovens falam. Eu já tive a oportunidade de perguntar para um dos jovens, você crê em Deus? Ele falou, não. É isso mesmo. Aí, quando você ficar doente, vem pedir para eu fazer oração. Você vai ver a resposta que eu vou te dar. Não é nem só, pessoal, na área de uma doença grave. O jovem, eu já fui jovem também, mas eu sempre acreditei muito em Deus. Eu também frequentava grupo de jovens. Eu fazia a primeira comunhão, aliás, eu fiz a primeira comunhão. Hoje em dia, quase nem tem mais isso. Não, eu cantava na missa quando eu era criança. Cantava não, eu cantava. Eu já fui fazia parte do grupo. Eu já fui até anjinho de procissão. Não, e assim, para dizer que o jovem não precisa ter uma doença grave para lembrar de Deus, às vezes até uma situação de prova, né? Ai, meu Deus, me ajuda, eu esqueci essa questão. Então, assim, puxa vida. Mas os jovens, dona Elza, eles estão em formação e às vezes eles não percebem que eles estão sendo usados por algo muito maior. Não é que seu amigo não acredita em Deus e aí ele fala que é bobagem acreditar. É que seu amigo já vem passando por um estágio talvez mais antigo que o seu de doutrinação. E ele fica até inibido, né? Por exemplo, dona Elza, eu tenho pacientes meus, né, adolescentes, que falam, Cris, eu sofri bullying, eu fui cancelado do grupo de amigos do Facebook porque eu apareci numa manifestação na Paulista com a bandeira do Brasil. Sabe, dona Elza? Então, assim, eu tenho visto muitos adolescentes sofrendo uma pressão muito grande do grupo social, do grupo escolar deles. Isso é verdade. Tem colégios, inclusive colégio católico, que é mesmo contra. Isso. Eles são mesmo da esquerda, pronto. Da esquerda, sim. São da esquerda. Teologia da libertação. Eles não querem que o jovem tenha família, né? Não, pai e mãe não. De jeito nenhum, não é assim. Isso. Então, pessoal, é muito triste porque o jovem, ele tem muito medo de não ser aceito pelo grupo social. Tudo que ele quer é que os amigos admirem ele, mas puxa vida, né? Um amigo seu que se diz seu amigo, mas não te aceita porque você tá com a camiseta do Bolsonaro,
é um amigo duvidoso, né? O que eu costumo dizer? Se um amigo nosso aparecer com uma camiseta vermelha, a gente não vai discriminar, né? De jeito nenhum. Nós não impomos a nossa vontade. Os fascistas, sim, faziam isso, mas os fascistas, como a história, basta estudar um pouquinho, fascismo é de esquerda, né? É a imposição, é o Estado absolutista, é a vontade do governo acima de tudo e de todos, que é o que a gente viu, né, dona que a gente está vendo, eles estão manipulando muito jovens na escola. Exatamente. E assim, pessoal, Getúlio Vargas, que muita gente diz que era excelente, ele inclusive manipulava os meios de comunicação, né? Então não eram todas as músicas que eram aceitas, ele vigiava todos aqueles, assim, aqueles que iam contra a vontade dele eram presos, né? E podiam ser até torturados. Então a gente olha, dona Elza, e parece tão recente essa história, não parece? Eu vou comentar uma coisa. Meu pai, na Segunda Guerra Mundial, bom, ele tem toda a característica de alemão. Ele trabalhava no Estadão. E ele saiu de Estadão de madrugada, queria voltar para casa. Ele foi preso como quinta coluna. Nossa! Foi preso como quinta coluna. O irmão dele, que fez a escola de oficiais, que é o meu tio Rafael Pérez Busato, já não me lembro qual a patente dele na época, se era major ou capitão, não lembro bem. O meu tio estava aqui em Cubatão, parece por causa da refinaria, por causa da Segunda Guerra. Quando meu pai foi preso, ele falou para uns soldados ali, que ele ficou preso no quartel da Rua Jorge Miranda. Ah, tá. No quartel da Rua Jorge Miranda. Ao lado ali da cavalaria. Do outro lado, a cavalaria na Rua Guilherme, ficava as baias na Rua Guilherme Mal. Então, ele falou para o soldado, olha, minha mãe ficou desesperada, porque meu pai não voltou para casa. Simplesmente não voltou. E ela não sabia onde procurar. E também minha mãe sofreu um pouco, porque ela era italiana, sabe? E na Segunda Guerra, por causa do eixo, ela foi também, como diz agora é bullying, né? Ela foi muito discriminada onde nós morávamos. Eles estavam no Brasil há quanto tempo? A minha mãe veio com 16 anos da Itália. Minha mãe passou a Primeira Guerra. Ela conta, até antes de falecer, ela sempre contava para mim o que era uma guerra. Porque os jovens de hoje não sabem o que é uma guerra. E ela conta que era uma guerra. Inclusive, caiu uma bomba lá na casa delas, lá na Itália, e elas não tinham onde dormir, porque a bomba caiu bem na parte onde eram os quartos. Meu Deus do céu. Não tinham onde dormir. Então, a minha avó e minha outra tia passaram a dormir onde ficavam os animais, embaixo da casa, porque lá as casas eram tudo de pedra, sabe? Sim. E ela contava também muitas outras coisas. Bom, aí ela tinha essa discriminação. E meu pai, voltando, e meu pai lá no quartel pediu para um soldado, falou, vai... E nós morávamos naquela vila, na Vila Sá Barbosa, que é ao lado do quartel. Ele falou, olha, eu moro aqui perto, é só você virar a esquina que tem as casas, eram 243 casas nessa vila. E falou, vai lá, por favor, vai avisar minha esposa que eu estou aqui no quartel. Ela sabe o que fazer. Então, a mamãe, como boa italiana, ele foi lá, avisou, ela não teve dúvida, catou eu pela mãozinha, vamos no quartel. Eu quero falar o oficial do dia, ou qualquer coisa. Aí veio o comandante, aí chamaram o comandante, que tem uma senhora aí que está desesperada procurando o marido. Filha pequenininha. Eu me lembro, até hoje eu me lembro da sala do comandante. Aquela mesa enorme, toda trabalhada, as paredes revestidas de, como que eu posso dizer, não era papel, era tecido adamascado vermelho e com umas coisinhas amarelas. Não é o prédio da Rota, né? Eu não sei, não, é aquele a prédio. Lateral ali, a da... Eu me lembro que nós entrávamos ali, eu era pequena, e entrei com ela ali e nos levaram na sala do comandante, porque ela falou, o meu cunhado é da Força Pública, não me lembro na época, como eu falei, a patente dele. E qual o nome? O meu pai é Arquimedes Pérez Busato e meu tio é Rafael Pérez Busato. Bom,
Aí o comandante mandou averiguar. Aí meu tio precisou vir de Cubatão para... Mas é meu irmão. Só que o meu tio puxou a parte espanhola, ele era moreno. E não meu era pai... branquinho de olho claro. Não, meu pai era loiro de olho verde, né? Uhum. E meu tio Rafael, não, ele puxou, porque a minha avó era espanhola. Olha a confusão. Minha avó era espanhola e meu avô era vêneto. Ele nasceu numa cidadezinha que era fronteira com a Áustria, tanto que ele falava alemão também. Tá. Bom, e então, aí meu tio falou, não, mas é meu irmão. Aí ele foi solto. Uhum. Mas aí já tinha feito a confusão, aí teve que voltar para o Estadão, explicar por que ele foi preso. Foi um vizinho nosso, que foi fazer a denúncia, que também ele era da Força Pública. E quanto tempo seu pai ficou preso nesse Acho que engano? ficou uns 2 dias. Tá. Acho que um pouco mais, porque naquela época, para vir de Cubatão para cá, até chegar lá, não era como hoje, não tinha internet, então. Então ele demorou um pouquinho. Mas aí depois, quando ele veio, né, e foi tudo esclarecido, então, eu tenho na minha infância muita coisa para recordar. Que eu passei também a parte do Getúlio, que eu me lembro que na época as mercearias todas tinha até o retrato do Getúlio na parede. Olha. Você lembra que tem até uma música do Carnaval que dizia: bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar? Era o Getúlio. Teve essa música de Carnaval. O seu pai veio da Itália? Não, meu pai é piracicabano, isso aqui era preso, quinta coluna, piracicabano. Olha. Meu pai é de Piracicaba. Não, é porque o que eu estou pensando no caso da sua mãe não estava aqui há tanto tempo, né? Não, minha mãe veio para cá quando a minha mãe, deixa eu ver, ela veio com 16 anos, ela nasceu em 1912. E esse ano que o seu pai foi preso, já tinha passado... Meu pai foi preso um pouquinho, acho que não tinha terminado a Segunda Guerra ainda. Porque eu penso assim, né, pessoal? Imagine uma pessoa estrangeira que não conhece a cultura. Ainda tinha um sotaque forte italiano. Ainda com sotaque forte, às vezes sem a compreensão plena do que está acontecendo, né, dona Elza? Imagina que situação assustadora, com uma filha pequena na época... Né, passar por isso, assim, eu imagino, coitadinha, assim, como que ela enfrentou essa situação desconhecida, né? Puxa, verdade. Por que meu marido está preso? Até provar que ele não era quinta coluna, que ele era... trabalhava normalmente, né? Isso. Não, eu estou pensando aqui, né, no bisavô do seu filho, né, procurando os familiares desses soldados que ou estavam mortos ou estavam gravemente feridos. Para o jovem, né, dona Elza, para quem está assistindo a gente aí com menos de 30, deve falar assim, né, não é difícil, mas, pessoal, né, era uma época que não tinha telefone, não tinha internet. Não tinha nada. Não tinha nada, né? E Itaquera, nessa época, imagino eu, era mata fechada, né? Imagino que há 100 anos atrás, há 90 anos atrás... devia ser um lugar de difícil acesso, inclusive, né? Imagina como encontrar esses familiares. Nossa, eu me lembro que eu cheguei a conhecer, eu chamava o vô Dinola, né? O vô Antônio. E nós íamos para lá de trem. Tá. De trem. Para Itaquera. Para Itaquera. Porque ela passava o trem, né? Como até hoje passa. Isso, né? passa. Eu tinha uma tia que morava em Poá. Então passava por Itaquera e ia em frente. Poá, Itaquera. São cidades que têm um clima maravilhoso. Isso. E naquela época ele foi para lá também para poder dar uma condição de vida para a esposa e para os filhos, por causa do clima, que é muito bom. Ter uma casa no interior, Isso, né? A casa dele era maravilhosa. Eu me lembro que no fundo do quintal passava um riachinho. Nossa, olha, pessoal, bons tempos. E aos domingos ele era um grande flautista, né? Tocava muito bem flauta. E aos domingos ele recebia o pessoalzinho lá para tocar cavaquinho, violão, ele na flauta, outro no pandeiro. Quantas vezes no domingo à tarde, após o almoço, o pessoalzinho se reunia e nós ficávamos ali. Olha isso. Ele tinha uma filha chamada Ivone que tocava cavaquinho, né? E então
Foi uma época muito bonita, muito gostosa. E foi uma época que a gente tinha muito mais fé no futuro, né? Assim, a gente olhava e falava, puxa, vou casar, vou ter filho, vou ter neto, vou ter bisneto. Hoje eu vejo o jovem assim, apesar dele se achar mais livre, dona Elza, eu vejo o jovem muito sem planejamento, assim, Eles né? não têm. Não se pensa mais, eu quero casar, ter filhos e ter netos. Parece que é triste, é verdade. Parece que é triste, assim, a perspectiva de futuro que eles têm, né? E acho que justamente devido a toda essa desesperança da doutrinação, todas essas mentiras, né? A dona Elza, pessoal, é uma militante, assim, vai na Paulista, não vai? Quando tem manifestação, vou. Né? E é isso, a senhora tem uma neta da idade da minha filha, né? Que elas até são amigas, inclusive. E aí a gente vê assim, né, dona Elza, eu não sei, eu acredito que seja comum a minha preocupação, né? Seja a mesma que a senhora tem, mas assim, de como estará o país daqui 10 anos para elas, se a gente não fizer nada. Eu né? não quero nem pensar. Uhum. Eu acho que já estarei no além, mas eu não quero. Não, eu não quero nem. Minha mãe faleceu com 103 anos. Então, lúcida. Lúcida. Linda, né? Não tinha diabetes, não tinha colesterol, não tinha tireoide, não tinha nada. O problema dela era só os ruins. Tomava vinho no almoço. Tá vendo, de pessoal? vez em quando uma cervejinha na janta. Porque eu tinha uma aula, quando eu voltava da aula, passava em frente à padaria, comprava 2 pedaços de pizza para ela, e em casa já tinha cervejinha. Olha, e o gatinho por lá? Ela tinha um gato lá, preto chamado Nero, porque Nero italiano é preto, né? É negro. E eles eram muito amigos, tanto que depois do falecimento dela, 6 meses depois, ele faleceu. Olha. Aí eu mandei cremar e joguei as cinzas dele em cima do túmulo da minha mãe. Olha só, isso também é preservação da história, não é? Ele gostava muito dela, ela muito dele. Que bonitinha. Apesar que ela era divertido, porque ela... Onde que ele está? Mãe, está na área. Onde que ele está? Está na sacada. Ela vigiava ele 24 horas. Cadê? Bons amigos. E é isso, pessoal. Aí, dicas de dona Elza para chegar aos 103. Cervejinha, pizza e vinho no almoço. Vinho, ela tomava. E ela perguntava para mim, como estamos de vinho? Falei, mãe, ainda tem umas garrafas. E nós íamos comprar vinho naquela adega que tem ali na Água Funda. Eu não me lembro agora o nome que tinha todo... É um lugar maravilhoso. Escolhi o vinho que você queria, muito grande. Eu não me lembro agora o nome. É o caminho que vai pro zoológico. Ah, sim. Ali é Cursino. Não, ali não é a Cursino, é outro nome. Mas ali tem um vasto estacionamento e nós íamos lá e ela tem uma rampa, ela subia, ela queria ver o vinho. Olha isso. Queria conhecer, queria ver esse daqui. Assim, gostávamos também muito de vinho frisante. É bom demais. Bem geladinho, com macarrão, uma delícia. É a cultura italiana, né? Sem vinho não vai. E é muito legal, dona Elza, isso. Assim, o carinho que a gente tem pela nossa história tá todo atrelado à família. Meu pai também foi força pública, né? Me lembro muito dos almoços em família, muito dessa preservação da cultura, da tia falando, contando os casos, dos avós, né? E hoje, dona Elza, assim, talvez eu seja saudosista demais, mas eu falo, puxa vida, é tão gostoso os momentos que a gente passa com a família. Eu acho muito importante a família. Eu acho que é tudo. Família é tudo. Dá trabalho, a gente reclama, a gente dá bronca, pessoal, mas amar também é isso. Amar também é pôr limite, é reclamar, não é, dona Elza? Porque às vezes fala, não, família dá trabalho. Mas é por isso que chama família, pessoal. A família, se fosse como na novela, seria um mundo artificial, né? É verdade. Então, acho que essa superação da bronca no filho, o filho dá bronca na mãe, porque mães também levam bronca, né, dona Elza? Eu sei que leva mesmo. A gente, pessoal, a gente já está naquela fase de levar bronca de filho. Agora, né? o meu filho, de vez em quando, ele dá bronca em mim, mas ele é muito, como se diz, ele é muito divertido, também espirituoso. Eu tenho agora, no momento atual, eu tenho uma poltrona na sala em que eu fico sentada. Eu sou, por exemplo, às 2h30 eu gosto de rezar a novena de Nossa Senhora de Fátima, porque a gente precisa também muito da religião. Uma casa que não tem religião,
que não entra Deus, não é nada. É verdade. Você precisa. E também eu costumo rezar também todos os dias o terço de Nossa Senhora de Fátima. Aliás, na Rede Vida. Eu estou vendo o seu pingente, a coisa mais linda. A Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que a gente pede muito que ela, sabe, nos ajude nessa próxima. Que ela olhe por nós. Que ela olhe por nós. E então, quando o meu filho chega em casa, que ele chega do serviço, ele sempre me vê sentada naquela poltrona. E ontem eu tenho que pegar um documento, procurando lá, meio desesperada, ele chegou no quarto e falou, mãe, você está aqui no quarto? Você não está petrificada lá? Ele disse que eu fico petrificada naquela poltrona. Ai, meu Deus. É porque tá bom. Se não tivesse confortável, pessoal, ela não ficaria lá. Né? Não, eu fico lá porque eu gosto de assistir meus programas e tudo. E uma coisa também, ele me respeita. Se eu estou assistindo um programa, ele chega, ele quer alguma coisa, ele fala, agora eu vou brincar um pouco. Eu estava assistindo Marimar. Olha que loucura. Marimar. Ai, meu Deus. Aí ele chegou, ele olhou que estava Marimar na tela, ele falou, mãe, tá bom, depois a Marimar você vai me dar a janta. Porque eles brincam com a gente, mas eles adoram quando a gente prepara o jantar, não é? Isso, eu faço lá um lanche, um jantar para ele. Então, também, quando eu estou rezando o terço às 6 horas, que coincide que ele passa por lá, ele sabe que eu estou... Tanto ele quanto a minha neta também, eles me respeitam nisso. Perfeito. Sabem que eu estou rezando e eles não atrapalham nem nada, não pedem nada na hora do terço, nem nada. Não, excelente. Eu viajei com a minha mãe há poucos dias, dona Elza, a gente foi para Cafelândia, foi para Ibitinga, e a minha mãe tinha um horário para fazer a novena dela. Então, ela se recolhia, ela falava, tá no horário da minha novena. É verdade. E é muito agradável isso, e né? Mesmo quando nós viajávamos, eu sempre sabia que às 6 horas da tarde tinha o terço. Então, dá licença, eu ia rezar primeiro meu terço. Mesmo no navio, que nós fizemos uma excursão, estava todo o pessoal, nós estávamos em 9 pessoas, mas eu sempre dizia, bom, dá licença, eu ia rezar meu terço e voltava. Porque a fé acompanha a gente, né, dona Elza? Olha, mesmo se não está na às igreja, vezes você, né? Você passa fases difíceis, mas se você não tiver Deus, Jesus e os seus santinhos que te protejam, você não é nada. Tá é o que te deixa de pé. É isso mesmo. É o que te abre a cabeça, inclusive, para ter algumas decisões boas, sempre de compreensão. Você precisa... A gente aprende muito a compreender as pessoas e dar privacidade também. Respeitar o livre-arbítrio. Isso, né? É verdade. Respeitar o direito do outro. Sabe, dona Elza, esses dias eu tive em Aparecida do Norte, né? Sempre que eu posso, eu vou. E lá, a gente, estando lá, é bonito ver o movimento de fé, ver o quanto as pessoas estão ali em busca de algo maior. Verdade. E sabe, pessoal... Vocês que me seguem, vocês sabem, eu há mais de 20 anos trabalho com pacientes com câncer, né? Como psicóloga, eu tenho especialização em psico-oncologia, e eu falo, quando as coisas estão muito difíceis, acreditar em algo maior traz muito conforto. Não é, dona Elza? Verdade. É que nem quando a gente vai cair. Se você tiver alguém maior que você, tiver uma parede, tiver algo para se apoiar... E Deus é isso, Deus é quem nos apoia quando está difícil. Aí eu pensei, esses que dizem que não acreditam, vai se segurar onde? E tem pessoas mesmo que são declarados, se declaram mesmo ateus. Mas na hora que precisam... Exatamente. Aí você fala, pede para Lúcifer, ele é o seu Deus. É o caso, né? Dona Elza, hoje está difícil aqui, pessoal, precisando de uma garganta nova. Comecei com uma tossinha chata aqui. E não é, como é que eu posso dizer? E não é o ar-condicionado, não. Não, é a garganta mesmo que falhou. Assim. Também está seco o tempo, né? Ontem eu atendi 8, 10 horas seguidas. E o dia inteiro falando muito. Então, assim, tem dia que eu tô com a garganta meio precisando de umas férias, normal, pessoal. Mas é isso, meus amigos, assim, eu acho que o que fica de lição pra gente aqui, com essa entrevista maravilhosa, com essa pessoa que faz parte da história de São Paulo, faz parte da história da minha vida, né? É a importância, dona Elza, da gente tratar com carinho, né? Tudo que fez a gente chegar até aqui.
Deus, nossa família, nossa pátria, nossa história, e que hoje está sendo tratado tudo isso, tudo, né? Inclusive a família, com um certo tabu, né? E aí, assim, eu acho que eu trouxe a Dona Elza aqui hoje, às vésperas do 9 de julho, às vésperas dos 90 anos do 9 de julho, justamente, Dona Elza, para que a gente mostre para todo mundo que assim o nosso amor, né, a tudo isso não precisa ser um amor proibido, não precisa ser escondido. Se aqueles seus amigos do colégio não te aceitam, né, da forma que você né, procure outros amigos, se orgulhe de ser quem você é, se orgulhe de amar seus pais, né, se orgulhe de ter uma fé cristã, né? Se orgulhe de ter fé em Deus. Ah, mas eu não sou evangélico, eu sou católico, eu não sou católico, eu sou evangélico, não tem problema. Acredite em algo maior e ouça seus pais quando eles falam, vamos vamos na igreja, vamos no culto. Porque, infelizmente, Dona Elza, se fala tanto em bullying, mas os primeiros a fazer bullying são esses que não aceitam você na sua individualidade, aqueles que querem te obrigar a seguir a moda, a seguir o influencer da internet, a seguir aí, né, algo que não é o que você acredita, é que você tem que fingir que acredita para ser aceito. Então, eu acho que, assim, a Dona Elza me trouxe uma cultura gigantesca, né? Eu participei de muitos eventos dentro do Obelisco, ali do MMDC. Melhor que isso, eu tive a oportunidade de levar minha filha nisso. Eu lembro, né? Pequenininha. A Júlia batia cartão ali e gostava. Hoje até a gente estava vendo fotos da Júlia, né, da Giovana, que é sua neta. Do amigo dela, do Everton, lá no Tiro de Guerra de Santo André. Exatamente. Quando nós somos convidados lá, eu fiquei encantada de ver o que o Exército faz. Isso. Naquela parte também da nota fiscal. Você lembra que nós fomos naquela sala grande ver as pessoas que não pedem a nota fiscal paulista? Lembro. Eles fazem uma triagem, né? Uma triagem, e a arrecadação é toda em benefício da cidade, né? Isso. E também que o Exército, ali dentro do tiro de guerra, tinha escola. Você lembra das crianças? Sim. Parece que eram 2 ou 3 salas, né? Que eles destinaram, iam as professoras e as crianças lá participando também ali no meio. Achei muito... E que a Oritia sempre ali, né? A Oritia é uma pessoa maravilhosa. De vez em quando a gente... ela é sócia do Clube Militar e eu encontrava com ela lá, tomar aquele cafezinho da tarde, bater papo. Ela, infelizmente, não vai poder participar do desfile do 9 de julho. Do 9 de julho, que ela fez uma intervenção cirúrgica. Tá. Mas designou uma pessoa para nos orientar. Olha só. E, aliás, né, Dona Elza, todo mundo convidado para participar do 9 de julho. Do 9 de julho. Um evento lindíssimo. Que nós não queremos histórico. Que acabe nunca. Exatamente, Dona Elza. Todos eu estive presente, todos que eu pude estar. A gente está aí com 2 anos de pandemia que mudou bastante a rotina, mas estaremos lá, né, Dona Elza? Faz o convite, então. Dia 9 de julho. Que horas? O desfile sempre começa às 9. Isso. Às 9 horas. Mas desde as 8 a gente está lá. Está lá, né? Para poder... Tirando foto, vendo aqueles jipes lindíssimos. Fazer o alinhamento, né? É isso. E é isso, ali no Obelisco, pessoal. E vamos cada vez mais cultuar o amor, algo que nos é tão sagrado, que é o nosso país, a nossa pátria. Nosso país é nossa... Brasil, verde e amarelo. Lindo, adoro. O nosso hino nacional brasileiro, eu acho um dos mais lindos. É maravilhoso. Maravilhoso. Hoje a gente estava em dúvida. Entre a letra e a melodia. Isso, maravilhoso. É a nossa bandeira, lindo. Dona Elza. Nossa bandeira é maravilhosa. Isso. Verde, amarela, azul e branca. Isso, exatamente. Então, pessoal, assim, a Dona Elza, a minha família é de brasileiros, né? Quem veio de fora, os portugueses que vieram de fora, muito lá atrás, a gente não teve nem acesso. Mas essas famílias como a senhora, né, que teve aí a primeira geração que veio de outro país, é muito triste a gente ver pessoas que tiveram que deixar seu país porque não tinham condição, então, a minha avó, seja por guerra. Né? A minha avó, quando ela veio para cá um pouquinho, quando
o Hitler começou a fazer aquela movimentação e tal, ela ficou meio assim, falou, não, eu vou embora. Então, eles vieram para cá. Imagina o que é ter que deixar a pátria por medo. Por medo. Né? Por medo do que pudesse acontecer para os filhos. E assim, a formação do Brasil foi isso. Ninguém foi por turismo, ninguém foi para o Brasil porque era legal, né? As pessoas foram para buscar um lugar seguro para criar seus filhos, para seguir com a sua vida. E não é fácil, né, dona Elza? Não é fácil, tira. É porque elas ficaram numa situação lá, devido que na Primeira Guerra caiu a bomba na casa, elas não tinham condições financeiras para poder refazer. Meu Deus, Então, tiveram que deixar tudo para trás. Largaram, não venderam nem nada. A casa ficou lá. Que judiação. E elas tiveram que vir para cá. Meu avô já estava aqui no Brasil e ele estava em Uberaba. Ele trabalhava como serralheiro e ele a parte dele era assim, trabalhava em ferro mesmo, mas assim, como se diz... Agora me fugiu, artístico, sabe? Tá, sim, sim. Inclusive, ele trabalhou até na cúpula do Teatro Municipal. Nossa! Olha, só Depois, artista, né? Artista, isso. E ele já estava aqui, e aí quando elas vieram para cá, porque ele também veio tentar melhorar um pouco a vida aqui. E que não é fácil, pessoal. Eu falo, né... Eu vejo muitos brasileiros, dona Elza, falando assim, se Bolsonaro não ganhar, se não der certo, eu largo tudo e vou embora. Eu falo, não, o lugar melhor do mundo é onde a gente nasceu e é por aqui que a gente tem que, né, fincar a nossa estaca e estabelecer a nossa luta. Não adianta ir largando, eu não faço nada quando estragar tudo, é como a nossa casa. Se a gente não cuidar, vai fazer o quê? Deixa o lixo tomar conta e depois sai? Né? Não é assim. Então, a gente tem que, no dia a dia, lutar, cuidar, amar aquilo. E outra coisa também, incentivar até os idosos a votar. E não falar, não vou votar, não vou sair de casa para votar. Não, eles têm que votar. Porque senão vai acontecer o que a gente não está querendo. Exatamente. Né? Olha, muito bem lembrado, né? Chama o vovô, chama a vovó, chama o pai, a mãe, para quem tem pais mais velhos, porque eu escuto muita gente falando assim, eu já não sou mais obrigado a votar, eu não sei se eu vou. Puxa, é a sua pátria, né? Aí depois, todos nós, se Deus quiser, vamos viver igual a mãe da dona Elza, viver 103 anos. 103. Então tem que cuidar com carinho, né, dona Elza? Tem que votar até o último dia aí possível, justamente porque é aqui que vai nos acolher, seja na questão da saúde, da moradia, não é? Da segurança. Então, assim, nós temos que ser protagonistas do nosso futuro. Não adianta achar que alguém vai milagrosamente cuidar de nós. É a gente que tem que estar ali, né, dona Elza? Como a senhora que vai para Paulista, que luta, que preserva a história do seu pai, né? Preserva a história do país. E é isso. Eu te agradeço muito, assim, te admiro demais. Muito obrigada. Né? Eu também te admiro muito, você sabe disso. Somos fãs, pessoal. Se não fosse essa terrível pandemia, esse fica em casa. Fica em casa, aí você está vendo o resultado do fica em casa. Isso. Perda de emprego, aqui, a fome. Aí querem culpar o Bolsonaro da fome? Não. Não é ele o culpado da fome. A fome já vem há muito tempo também, só que era meio escondida. Porque escondiam. A imprensa também escondia as coisas do que o ex-presidente fazia, né? Agora, tá aí a consequência. Não, querem atribuir ele até o preço do petróleo, pessoal. Hoje foi postado um vídeo no meu Instagram falando justamente disso, né? Que o preço do petróleo é a somatória de uma série de fatores. Da guerra, né? Dos 14% de petróleo vendido pela Rússia, que nesse momento não está sendo vendido, da pandemia e de tudo que foi roubado da Petrobras no Brasil. Bom, isso eu respondi para uma pessoa hoje no Facebook. Vamos lá, ao vivo. Ao vivo e a cores. É verdade, eu escrevi isso. Falei assim, porque eu estava falando da fome, a outra disse, não, porque a Venezuela também não tem mais gato e cachorro, estão comendo tudo. O outro falou, não, fazendo comentários. Então, eu escrevi. Eu tenho um primo, agora vou falar da família, que na Revolução de 64, ele fugiu. Ele era da UNE.
Já viu. Ele era da Uni na época. E estourou, né? Uhum. Aliás, não houve revolução, como também não teve ditadura militar, teve regime militar. Isso, O exatamente. pessoal fala, não era ditadura, era Ditadura regime. foi de Getúlio Vargas, Eu pessoal. trabalhava na época, num banco estrangeiro. Eu trabalhava, nunca ninguém me parou na rua para falar, nunca. Sim. Porque eu trabalhava, saía da minha casa, voltava para o serviço, voltava. Nós trabalhamos por causa disso. O banco teve que trabalhar com as portas de aço fechado, por causa que o pessoal queria apedrejar e tudo, né? Mas nunca ninguém mexeu comigo. Eu tinha vida normal. Tudo bem. Esse meu primo, ele fugiu. Ele conseguiu ir para o Rio Grande do Sul. Uhum. E lá ele se encontrou com o Brizola e o Jean Goulart. Aí Jean Goulart deu dólares para ele. Ele saiu do Brasil e foi para a Europa, foi para a Alemanha Oriental. Tá. Ficou lá. De lá, ele foi para a Rússia. Aí ele foi conhecer o verdadeiro... De perto, que é viver no regime comunista. Uhum. Roupa padronizada, tudo cinza de brim. Meia, cueca, lenço, parecendo presidiário, mais ou menos. Lá não tinha... Você não podia chegar numa loja... eu vou escolher aquela camisa linda, maravilhosa, vou comprar aquele lenço. Não, você tinha que usar aquilo que eles davam. E lá ele se formou médico. Tá. Médico geriatra. Depois ele conseguiu sair de lá, mas não pôde exercer a profissão aqui no Brasil, porque não era reconhecido o diploma. Mas ele saiu de lá, ele andou o Brasil, morou na Itália, morou naquela ilha, não sei se foi Açores ou Canárias, não me lembro bem. Depois ele veio para cá, e aqui ele faleceu. Feliz da vida, porque ele tinha o que ele queria. Ele viu colorido de novo. Aí ele viu, porque ele saiu daquele regime. E ficou muitos anos na Rússia, porque ele teve que fazer todo o tempo de medicina lá. Sim. Ele falou que ele demorou não sei quantos meses para poder aprender o alfabeto russo, isso que é dificílimo. Infelizmente, eu vejo jovens aí falando de ditadura militar, falando bem do comunismo. Eu falo, gente, eles não vai para lá, vai lá. Vai para Cuba. É o caso, vai para lá. Aliás, quando teve anistia, né, que ele voltou com os outros também. Que ano que foi? Que foi o Fernando Henrique, não? Que abriu aqui para eles voltarem. Aliás, ele conheceu o Fernando Henrique, porque era o pessoalzinho de lá. Conheceu tudo. Aí depois o Fernando Henrique teve uma vantagem, ele queria a mesma vantagem também, receber, né? Só que ele morreu sem conseguir. Aliás, o pessoal mais adepto adora uma vantagem, adora, né? E ele recebe não me lembro quase que ele era... Não posso dizer terrorista, mas ele teve qualquer coisa, né? Isso, os presos políticos. O preso político. Isso. Então, ele estava recebendo, né? Não sei se está recebendo até hoje. Não Recebeu sei. do Brizola e depois recebe do Brasil. Por aí. É por aí, dona Elza. Gente, obrigada. Agradeço imensamente a vocês. Peço desculpas aqui pela voz, que hoje não está colaborando muito. Mas é que uma honra, um prazer a gente ter se reencontrado aqui num momento tão especial. E obrigada por ter compartilhado, né, com o pessoal que acompanha aí uma história tão rica, dona Elza. Obrigada, de verdade. Eu que agradeço o convite. Pude falar muita coisa. Peço desculpa se alguma coisa eu exagerei ou não. Se alguém vai assistir e depois vai dizer, não é isso que você falou. Não. Ninguém aqui... E assim, pessoal, quem quiser mandar perguntas, quem puder compartilhar, ajuda muito a gente. Então, compartilha bastante, mande perguntas. Depois que acaba a transmissão, dona Elza, eu entro lá online e compartilho tudo, né? Assim, compartilho, respondo todas as perguntas. Se for pergunta para a dona Elza, eu carinhosamente encaminho para ela. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Semana que vem tem mais, tá? Semana que vem pode Cris. A 6ª edição, essa de hoje foi a 5ª, dona Elza, tá? Tá virando série da Netflix. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus, uma boa semana e obrigada, minha amiga. Eu que agradeço o convite, falo mais uma vez. E
Vamos lutar. Vamos lutar, porque o Brasil é nosso, pessoal, e nunca, nunca, nunca nossa bandeira será vermelha, jamais. Se Deus quiser. A gente vai lutar. Verde e amarela. Obrigada.